Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto, não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar. Derrota o inimigo em nós. Governe nosso interior. Ilumine os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco nos livros de crônicas, sabe? Olhando aquele suplemento da história dos reis de Judá. A nossa ideia aqui é tirar lições práticas, né? Para o nosso andar espiritual hoje, olhando esses registros e também o que um ministro do Evangelho nos ajuda a entender. Exato. E é incrível, né? Ver como essas histórias, mesmo tão antigas, revelam princípios de Deus que, continuam valendo. Crônicas foca mesmo nos reis de Judá. Por quê? Porque eles, pelo menos ali no começo, né, ficaram no lugar que Deus escolheu para adoração, que era Jerusalém. Isso está lá em Deuteronômio 12. E isso faz um contraste grande com os reis de Israel que, se dividiram, criaram outros centros de adoração e Deus não gostou disso, né? Ele sempre quis a unidade do povo dele. Interessante isso. Mas estar no lugar certo, ali em Jerusalém, também não era tudo, né? O ministro até destaca isso, que Crônicas foca nesse remanescente em Judá, mas que mesmo entre eles, a fidelidade no dia a dia, na prática, era um desafio, né? Tem exemplos disso que ficam bem claros. Ah, com certeza. Temos, por exemplo, Jeorão e Joás. Olha, a linhagem deles, a posição, tudo certo. Mas a infidelidade, sabe, nos detalhes da vida deles, trouxe consequências bem sérias. Jeorão, por exemplo, teve um fim horrível, perdeu quase tudo. E Joás começou bem, né, enquanto o sacerdote Joiada era vivo, seu mentor. Sim, lembro disso. Mas depois que Joiada morreu, ele se desviou completamente. Chegou ao ponto de matar o filho de Joiada, Zacarias. Está lá em 2 Crônicas 24. Isso serve muito de alerta, né? Estar na posição correta não garante nada se o coração, as ações não estiverem alinhados com Deus. A infidelidade nos detalhes, ela pode estragar o testemunho todo. Nossa, que pesado. Mas aí vem Ezequias, né? Ele parece um sopro de ar fresco ali no meio. Restaurou o templo, tirou os ídolos, trouxe de volta a celebração da Páscoa e o mais legal, buscando a unidade. Ele convidou todo Israel, não só Judá. Isso é forte. Ezequias é um modelo fantástico de recuperação, de avivamento mesmo. E o povo respondeu, sabe? O povo foi lá, destruiu os ídolos, voltou a sustentar os sacerdotes, os levitas. Foi um movimento. E quando veio a ameaça da Síria, a confiança dele foi total em Deus. Aquela declaração dele em 2 Crônicas 32 é marcante. Conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Uau. Isso mostra demais a importância de depender de Deus, né? E não da nossa própria força, da força humana. E essa questão de depender de Deus, o ministro conecta isso com a lei mosaica, né? Como ela se divide. Tem a parte moral, os 10 mandamentos, que são tipo um retrato de Deus, amor, luz, santidade e justiça. E a parte cerimonial, oferta, sacerdócio, as festas. Guardar a lei moral, era expressar Deus, certo? Isso, a lei moral é como um espelho, né? Ela mostra o padrão de Deus, mas ao mesmo tempo escancara a nossa incapacidade de cumprir aquilo perfeitamente. Ninguém consegue. E é por isso que Deus providenciou a lei cerimonial. Ela não veio para anular a moral, mas para apontar para a solução, Cristo. Ah, entendi. Todas aquelas ofertas, o tabernáculo, o sacerdócio, tudo eram sombras, tipos de Cristo. Como Paulo diz lá em Romanos 10:4, né? Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. A lei moral mostra o problema, a cerimonial aponta para a solução em Cristo. Então, no Novo Testamento, a questão não é mais ficar tentando guardar a lei por fora, digamos assim, mas viver Cristo, que é a realidade daquilo tudo. Exatamente, precisamente. Hoje, nós temos algo
muito, muito superior à lei escrita em pedra. Temos o Espírito vivificante de Cristo morando no nosso espírito. Romanos 8 fala muito sobre isso. O verdadeiro viver cristão é andar segundo o Espírito. E quando a gente faz isso, naturalmente cumprimos os justos requisitos da lei. Não por esforço nosso, entende? Mas pela vida de Deus agindo em nós. Faz sentido. Só que o alerta de Crônicas continua valendo, né? Se a gente negligencia essa vida interior, se volta a viver segundo a carne, segundo nossos próprios esforços ou desejos, corremos o risco de perder o desfrute presente de Cristo. Ele é a nossa boa terra espiritual. E teve um ponto também que um ministro ressaltou que eu achei muito profundo sobre o viver humano de Jesus. Ele viveu a vida dele aqui na Terra junto com o Pai, né? Não sozinho, o Pai estava sempre com ele. Isso parece central na economia divina. Sem dúvida alguma. Isso é fundamental e acho que essa é a grande lição de Crônicas para nós hoje. A posição correta, estar no lugar certo, precisa andar junto com uma condição correspondente. E o que é essa condição? É uma vida de fidelidade, de dependência de Cristo, vivida pelo Espírito que habita em nós. A lei serviu para nos mostrar o padrão de Deus e a sua provisão em Cristo. Fica então a reflexão, né? Como é que o nosso viver diário, nas pequenas coisas, está refletindo essa vida de Cristo que habita em nós? Será que estamos buscando expressar a Deus por essa dependência do Espírito, assim como Cristo viveu em união com o Pai? É algo para a gente pensar. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.